Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês duas operações que eu realizei dentro do mercado, certo? Mas antes eu quero compartilhar com vocês aqui uma reflexão que eu tive nesse final de semana, podendo analisar a minha semana perfeitamente, o que é que aconteceu, o que eu fiz de errado e o que eu fiz de certo, né? E podendo eu analisar, eu vi umas operações que estavam extremamente fora do meu contexto. Então, essa semana eu decidi, que eu ia fazer só as operações dentro do critério que eu venho analisando. Então, assim, graças a Deus, hoje eu fiz 2 operações dentro do critério, certo? Só que assim, o preço só deu uma vez o meu risco e me tirou, certo? Então eu também analisei que, às vezes, quando eu faço, o meu risco retorno, tem vezes que o preço só vai, ali quase perto de me dar minha parcial e, às vezes, volta. Então eu comecei a analisar isso, né, então vou compartilhar aqui com vocês o que é que eu vou fazer a partir de agora, para ver se eu consigo estar performando bem, né. Quando são dias que o mercado não está em super tendência, eu vejo que isso aconteceu bastante, aonde eu fechei até negativo às vezes, ou no zero a zero, por falta de querer o alvo, né, X, e às vezes o preço só me dá um alvo, um pouco menor, né, e eu, querendo buscar uma vez o meu risco retorno ali, só que eu analisei, certo, segui a dica de um seguidor aí que deixou o comentário aí num dos vídeos meu, e aí eu pude analisar, porque vamos lá gente, às vezes o mercado ele não tá dando alvo, grande, né, e aí, às vezes, a gente tem que analisar, quais são os nossos critérios, né. Então, no Bitcoin hoje eu fiz dessa forma, deu o meu alvo, né, então eu vou mostrar aqui para vocês sem mais enrolação, beleza? Então, gente, a leitura que eu tive hoje no Bitcoin foi essa. A gente vê que o preço, ele vem e trabalha dentro dessa região aqui, do primeiro candle do dia, certo? E aí a gente vê, né, que ele já abriu em um gap absurdo, certo? Ele fica trabalhando aqui nessa região, aí ele chega aqui alargando máxima, certo? Não consegue romper, só alargando máxima. E aí o que é que eu vejo, gente? Ele vem, rompe e devolve, e depois a gente tem esse fundo marcado aqui, certo? Antes desse existir, tinha esse fundo aqui, né? Dentro do que eu analiso, isso seria o fundo. E aí eu vejo que tem essa rejeição, mas antes mesmo ele já vinha apresentando esses gatilhos. Eu não pensei 2 vezes. O que é que eu analisei e decidi fazer? Tá, se ele romper a máxima desse candle, eu vou entrar com 4 contratos. E foi o que eu fiz. Entrei com 4 contratos aqui nessa região. E aí, o ponto que eu falei para vocês ali que eu estava vendo, é o que era que eu ia fazer para tentar performar melhor essa semana. O meu alvo seria aqui, ó. Você vê que nesse candle ele já chega aqui beliscar, certo? Só que eu, para proteger a operação e já meter um pouco do lucro no bolso, eu puxei o meu alvo que seria aqui para cá. Então ele me dá o meu primeiro alvo com 2 contratos, e aí eu puxo o meu stop que estaria aqui para o zero. Por quê? Se ele rejeitasse aqui, ele vinha e ia me tirar, eu já saía com a parte do lucro, certo? Aí vocês veem que ele vem, me tira, depois vai retestar e ele afunda. Então, assim, dentro da leitura eu estava correto, o preço foi buscar a máxima do dia, rejeita, volta, depois tenta de novo e rejeita e vem para cá, certo? Depois, o que acontece? O preço, né, ele até me deu uma leitura parecida, né, só que eu não quis, porque eu tinha esse fundo aqui nessa região, certo? O preço deixa esse gatilho e essa barra forte. Se ele tivesse deixado um gatilho aqui comprador, não com essa barrona aqui, eu poderia até entrar por aqui assim por baixo, com o meu alvo aqui em cima. Mas aí, gente, esse candle aqui está fora do meu critério, certo? Então eu não vou fazer operações forçadas, né? Para eu poder entrar nessa outra operação, o candle tinha que ficar igual esse, né? Mas ele ficou assim com a pressão compradora também, né? Mas esse poderia ser só um candle normal e o outro vinha aqui, ó, Tomlin, derreter. Essa foi a minha leitura no Bitcoin, certo? Saí aí com R$ 30 de lucro, tá? Porque foi uma parcial. E aí a outra minha leitura foi aqui no mini dólar, né? Como vocês podem ver, a gente vê que o preço ele abre nesse candle, ele já rompe, certo? Faz esse rompimento, depois ele marca esse fundo aqui nessa região, certo? Vou marcar aqui só para vocês terem noção. Ele marca esse fundo nessa região
E aí o que acontece, gente? Deu uma leitura, só que eu também não quis entrar, assumir. Por quê, André? Porque, gente, que nem eu falei para vocês, eu fiz essa análise esse final de semana e eu pude analisar e tem certas operações que eu prefiro hoje, né? Vendo essas 2 últimas semanas, eu vou ficar de fora. Então, eu só vou entrar nas que eu ver que realmente o preço pode andar. Então, o que acontece? Eu vejo que ele vem. Só que a gente já tinha marcado aqui, ó, se vocês analisar, a gente tinha esse outro fundo, ele vem e testa aqui. Então ele testa esse fundo e testa este. Então a gente vê que ele quebra a estrutura, porque o preço vem e ele testa, ele faz o fundo, depois ele vem testar aqui e ele testa aqui. Então ele testa os dois. Eu prefiro ficar de fora, porque nessa incerteza se o preço vai romper ou ele poderia simplesmente testar aqui, vir subir de novo, eu preferi ficar de fora, certo? Aqui daria o quê? Ou na ruptura desse aqui, e aí o alvo ia ficar abaixo desse fundo, né, então seria o risco do preço bater aqui, rejeitar e vir fazer um pullback mais profundo, né, ou então a gente pegaria mais ou menos aqui nessa abertura com um stop aqui de 4 pontos, e aí ele pagaria, certo? Mas eu preferia evitar. Aí o que acontece? Beleza, ele vem, não consegue romper, aí ele vem aqui, faz outro topo, e aí ele vem. Quando ele vem testar aqui, eu vejo o quê? E ele marca esse outro fundo aqui nessa região, certo? Não consegue romper, fecha em cima desse fundo, e aí ele vem aqui. Aí eu pego minha Fibo, eu tinha minha Fibo aqui, a minha Fibo ela estava traçada aqui, ó, tá? Porque se ele viesse, que nem ele veio, ele rompeu acima dos 50, eu puxei ela para cá. E aí, gente, o que acontece? Eu vi uma confluência. Por que eu vi uma confluência? A gente tinha esse fundo aqui, certo? A gente tinha esse fundo, esse primeiro fundo, né? E aí eu vejo o quê? Que o preço ele deixa esse gatilho, depois ele deixa esse, e aí ele deixa esse. Só que a gente tinha o 50 e tinha um outro fundo aqui. O que que eu pensei? Vou bater uma venda, porque o preço ele está numa tendência, por mais que ele não esteja renovando a mínima ainda, né? Porque ele vinha, alargava a mínima do dia, depois vinha, aí ele vinha só alargando mínimas, né? Mas numa tendência de baixa. Eu nunca iria pensar numa compra, porque o preço poderia recuar um pouquinho e depois vim testar. Daí o que é que eu penso? Pô, ele tá aqui no 50, né, no fundo, e já era uma resistência, eu vou e penso: "Tá, vou bater aqui uma venda", bato uma venda aqui, certo? Uma venda bem aqui mais ou menos, isso, era aqui, era 5 pontos, na verdade, e aí eu bato uma venda com 2 contratos, né. Então, como eu falei para vocês anterior ali no Bitcoin, o que é que eu tô vendo? Que o preço às vezes chega perto da minha região, às vezes não dá nem meu alvo e ele vem e recua, certo? Então o que acontece? Quando ele deu 5 pontos, eu zerei um contrato, e aí eu comecei a puxar o meu stop que estava aqui, puxei aqui para mínima, ele estava andando um pouco, eu vim carregando ele. Então ele veio, recuou e me tirou, certo? Saí aqui com R$ 70 de lucro, e aí foi essa minha leitura, pessoal, o dia de hoje, tá? Não vou fazer mais nada, até porque falta meia hora para dar o horário que eu defini para a plataforma bloquear aqui. E é isso, galera. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal para você não perder nenhum vídeo, né? E queria agradecer também os 30 inscritos, né? Que a gente chegou a alcançar. E é isso, galera, tá? Amanhã a gente volta novamente, né? Mostrando aqui a realidade. Antes eu vou mostrar o meu relatório de performance, que eu ia esquecendo aqui, tá? O relatório de performance tá aí, ó, 2 operações, tá? A primeira no Bitcoin e a segunda no mini dólar, certo? E a gente segue a semana, né, essa semana para ver o que é que a gente consegue fazer. Tá aí, ó. E aí a gente coloca nos últimos 30 dias, aí a gente tá assim, certo? Porque o nossos 30 dias começa do dia 19, né, gente? Então do dia 19 para cá, né, eu vou puxar depois do dia 19, no final da semana ali, pra gente ver como é que tá, né? Beleza? E é isso. Valeu!